Pode. Havendo um número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão e convido o vereador professor Célio Luparelli para ler a ata da sessão anterior. Ata da 40ª sessão ordinária em 19 de maio de 2016. Presidência do senhor vereador Jorge Felipe. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores, professor Célio Luparelli, Raimon, Renato Cinco, Márcio Garcia, Paulo Pinheiro, Edson Zanata, Jefferson Moura, Tiago Carribeiro, S. Ferraz, Dr. Carlos Eduardo, Babá e Tânia Bastos, assume a presidência o senhor vereador Edson Zanata e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador professor Célio Luparelli, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 17h08. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador professor Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Edson Zanata, senhores vereadores, senhoras e senhores, houve uma época não muito distante dos nossos tempos, mas houve uma época em que as escolas, as igrejas e até os cemitérios eram respeitados pela sociedade e, pasmem, pelos delinquentes. Filmes, popularmente chamados filmes de bang bang, quando havia as incursões dos bandidos nos vilarejos, as pessoas de bem se escondiam dentro das igrejas, das escolas, e essas pessoas eram preservadas, porque nenhum bandido, por mais cruel que ele fosse, invadia esses espaços, que eram, portanto, espaços sagrados, mesmo na ótica de quem era malfeitor. Hoje, a gente tem que se perguntar, por que os bandidos não respeitam mais as escolas e esses espaços como igrejas, cemitérios? O que mudou? Os bandidos mudaram? Provavelmente sim. Mas, na nossa ótica, quem mais mudou foi a sociedade. As pessoas de bem passaram a não ter mais respeito por essas instituições. Escolas, igrejas e cemitérios. Então você não pode esperar de alguém que não tem ética do lado do bem, um comportamento, se as pessoas que deveriam preservar essas instituições são as primeiras a agredi-las. Trabalhei em escola, trabalhei como profissional, portanto, durante 44 anos. Tenho 69 anos de vida, entrei em escola com 6 anos de idade. 6 anos de idade. E saí, quando terminei meu último curso de Direito, aos 60 e pouco. Portanto, quase 60 anos vivendo dentro de escola.
Escola é um lugar para ser respeitado. Quem tem que fazer qualquer movimento dentro da escola é a comunidade escolar. Ela não pode servir para palco de tal maneira que acabe perdendo a sua essência. Hoje, por volta do meio-dia, eu fui visitar o CIEP Carlos Drummond de Andrade, matéria do jornal O Dia, de hoje. Vou ler para os senhores. CIEP é invadido por vândalos que ameaçam os estudantes. É de hoje, 24 de maio de 2016. No fim de semana foram roubados computadores, projetores e até estoque de comida. Os alunos do CIEP Municipal Carlos Drummond de Andrade, na Praça Seca, Jacarepaguá, estão sendo praticamente expulsos da unidade, devido aos ataques frequentes de vândalos e bandidos. No fim de semana passado, o CIEP foi invadido e totalmente depredado. Pais de alunos já começaram a transferir os filhos de lá por temerem por mais ataques violentos à unidade, que não conta com vigias. Não é só nos fins de semana, não. Eles, os invasores, entram na escola durante a semana e exigem até comer no refeitório junto com os alunos. E se a escola não der comida, eles ameaçam a todos. Esta declaração, esse depoimento, eu colhi agora, hoje, às 12h10, antes de vir para cá, porque eu moro próximo à escola. Eu moro na Travessa Pinto Teles, vizinho dessa escola. Aliás, talvez seja a unidade escolar municipal mais próxima da minha residência, desse CIEP, que eu vi nascer. De acordo com as pessoas que registraram a ocorrência na delegacia, foram roubados 5 laptops, 3 projetores, data show, painéis para projeção e o estoque de alimentos para alunos e professores. Além disso, janelas foram arrancadas, vidros quebrados e paredes pichadas. Tudo eu constatei hoje por volta, como eu disse, do meio-dia. Com medo de represálias, funcionários da escola evitam falar e os poucos que comentam pedem anonimato. Não temos porteiro, não temos vigia. Estamos jogados à própria sorte, denuncia um funcionário. O CIEP fica nos... Olha só, escutem, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, escutem. O CIEP fica nos fundos da 28ª Delegacia de Polícia. E é vizinho à comunidade do Morro do Campinho, que seria dominada por milicianos, segundo os policiais. Eu vou repetir esse trecho, que ele é macabro. O CIEP fica nos fundos da 28ª Delegacia de Polícia. O que se faz? De acordo com os funcionários da escola, cerca de 500 alunos ficaram sem aulas ontem. Hoje pela manhã, a direção da escola avaliará se há condições de retornar às aulas na unidade. Eu estive lá por volta do meio-dia, repito, e não vi sinais de alunos. Poucos funcionários, a diretora estava lá, mas eu tive que preservar, não quis conversar, porque a gente já sabe, né? Eu fui diretor de escola há quase 30 anos. Eu era rebelde, chato, mas tiver que perguntar, me pergunta que eu vou dizer, qual é o problema? Chegava a imprensa o dia, a noite, uma tarde, amanhã, qual é o problema? Aconteceu isso, mas a gente sabe que a história não é bem assim.
Há pessoas que, infelizmente, com todo o direito, né, tem lá um DAS e não quer perder. A verdade fica escamoteada. Eu sei porque eu visito hospitais, escolas, abrigos. E para você tirar a notícia é uma coisa complicada. O vereador Paulo Pinheiro sabe disso também, que já andou visitando algumas unidades comigo, sabe dos problemas. É difícil colher informação, mas a gente entende. O que a gente não entende é que a sociedade cada vez mais está deixando de lado essas instituições como escola, como igreja, mas vamos pontuar aqui escola. Servindo às vezes ao sabor de grupos políticos inescrupulosos, manipulando às vezes pessoas e esquecendo que se você desmoraliza a sua casa, outros podem desmoralizar. Se eu permito que a minha casa seja invadida, porque que não tem nada a ver com a minha casa, para fazer movimento, a minha casa passa a ser casa de ninguém, como se dizia na linguagem antiga, casa da mãe Joana. E as escolas viraram casa da mãe Joana, por isso os bandidos estão fazendo isso. Agora é preciso que a sociedade como um todo, eu não estou aqui imputando apenas, evidentemente, aos órgãos, Secretaria de Educação, Prefeitura, porque não é uma coisa pontual. Se fosse, eu diria, senhora secretária, não é. A questão não será resolvida pela senhora secretária de Educação, com certeza, não estou aqui para poupar, mas é uma realidade. Não será resolvida pelo prefeito apenas. Temos que ser aqui maduros, dizer as coisas como elas são. A questão é de um grande pacto de todos nós, em defesa da escola, porque senão o professor não vai poder mais dar aula como está aqui, os alunos não podem ter aula. Algo tem que ser feito. Apenas para registrar um outro fato, senhor presidente, do noticiário de hoje, aí do portal G1. Garoto estava indo comprar lanche para a mãe de bicicleta e aí sofreu uma agressão, segundo a reportagem. Um adolescente de 14 anos que teve a clavícula quebrada acusa um guarda municipal de tê-lo agredido na Central do Brasil, no centro do Rio, na última sexta-feira. Ao Bom Dia Rio, a família do garoto disse que o guarda não teve nenhum motivo, nenhuma razão aparente para ter chutado o menino. Gabriel Cardoso Esteves estava ao lado da mãe, que é vendedora ambulante, quando saiu de bicicleta para comprar um sanduíche para ela. Na altura da central, ele se deparou com uma van da Guarda Municipal manobrando. Segundo ele, um dos guardas desceu e partiu para cima dele, dando chutes e dizendo que ele estava preso. Uma vizinha da família que passava na hora viu tudo e correu para chamar a mãe do menino. Se essa reportagem, e eu tenho que acreditar o que está aqui, o portal G1, Bom Dia Rio, se isso é verdade, é mais uma daquelas coisas que eu falei do início. Se nós não estamos respeitando as escolas, as igrejas, os cemitérios e as nossas crianças e os nossos adolescentes, quem respeitará? Muito obrigado, senhor. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor vereador Zanata, presidente de trabalho, senhores vereadores presentes, senhores funcionários da casa, nessa início de tarde frio para o carioca, e parece que frio também aqui para essa casa, estamos vendo aqui pouca gente presente hoje aqui na casa, pelo menos por enquanto, esperamos que isso modifique para o resto da tarde. Eu queria usar esse horário, senhor presidente. É impossível nós, mesmo que eu sei da constante reclamação da vereadora
Leila do Flamengo, que reclama aqui que a gente tem que falar do Rio, tem que falar do Rio. Às vezes a gente, se deixar ela falar, ela vai querer que a gente fale só do Rio, do Flamengo, das ruas em volta das ruas dela. Ela gosta muito de falar da função local, que é a nossa função. Mas nós não vivemos num município que não tem nada em volta. Nós vivemos num município que faz parte de um estado, que faz parte de um país. Nós não podemos deixar de falar, pelo menos nesse horário inicial, sobre o que aconteceu ontem no Brasil. É absolutamente impressionante a capacidade de autodestruição dos políticos brasileiros. É impressionante a capacidade de errar do governo recém-empossado. Em 15 dias conseguiram algo que o Chacrinha dizia constantemente que fazia e não conseguia fazer. O Chacrinha dizia, para aqueles mais jovens que não conheceram o Chacrinha, ele dizia que ele veio para confundir, não veio para explicar. O governo interino, Michel Temer, conseguiu rapidamente criar uma situação de constrangimento no seu Ministério da Justiça. Inicialmente, ao pensar em convidar um advogado que tinha declarado que era contra a Lava Jato, depois chamou convidou outro advogado para o Ministério da Justiça, advogado que estava exercendo a função de secretário de Segurança de São Paulo, que tinha ligações também com o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Depois veio o problema do Ministério da Cultura, que ele resolveu fechar, transformar em secretaria e depois transformar a secretaria em ministério. Depois, uma série de declarações de ministros que ele foi obrigado a ir a público na função de porta-voz do governo para retificar as palavras de vários ministros. Tivemos o ministro da Saúde, o ministro Ricardo Barros, da Saúde, que veio naquela luta de conseguir um fato inédito. Olha, ser pior do que o ministro anterior do governo, o último ministro do governo Lula, vai ser difícil. Encontrarmos um ministro da Saúde pior do que o ministro que encerrou o governo da presidente Dilma. Mas ele está iniciando com grandes probabilidades de ultrapassar o outro ministro na sua completa falta de conhecimento em relação ao ministério que ele assume. Ele vem dizer que não há dinheiro e que o SUS tem que ser diminuído. Ou seja, o maior plano de saúde de todos os tempos que tivemos no Brasil, o maior programa social que o Brasil sempre teve, que é o Sistema Único de Saúde, com todos os problemas que tem, mas é um sistema universal, que dá direito a todos. Pelo menos hoje, 150 milhões de brasileiros só tem o SUS como plano de saúde. E é no SUS que se vale. São lá que são feitos os transplantes, são lá que são feitas as grandes campanhas de vacinação, é lá que é feita, para aqueles que não têm rim funcionante, a diálise para manterem-se vivos. Esse sistema, o novo ministro diz que é preciso reduzir o tamanho, não é possível conseguir mantê-lo funcionando como está. No dia seguinte, como tem feito todos os ministros do governo Temer, veio desmentir que não foi bem entendido. Como também que não foi bem entendido o ex-ministro, o rápido e ex-ministro Romero Jucá, que foi pego, como diziam os mais antigos, com a boca na botija. Ele, em gravações, diz exatamente o que todo mundo sabe que os membros desse governo, em sua grande maioria, estão achando. Que a mudança de governo, que a chegada do governo Temer vai dar uma acalmada no Lava Jato e que todos aqueles políticos que estão absolutamente constrangidos, preocupados, apavorados com o Lava Jato, iriam ter um pouco de calma. E isso apareceu claramente. Nem a TV Globo conseguiu fazer qualquer tipo de edição ontem no Jornal Nacional sobre isso. Teve que apresentar tudo aquilo desse presidente que estão achando que é uma grande saída para o futuro brasileiro, que é o governo Temer. Lamentável, fatos como esse só vão denegrir
a classe política brasileira. Fatos como esse mostram exatamente o que está por trás desses senhores. E as gravações são muito claras. Hoje, ontem de manhã, o que ainda era ministro, Romero Jucá, dizia: eu não saio deste ministério. À tarde, ele já dizia com outro tom de voz: eu saio desse ministério até que o Ministério Público mostre que eu sou culpado. O Ministério Público não vai entrar na agenda do senhor Romero Jucá. O Ministério Público vai seguir o caminho que vai ter que seguir. E o senhor Romero Jucá volta a ser senador. Só que as pessoas estão esquecendo, e alguns fazem até força para esquecer, que o ex-ministro Romero Jucá não deixou de ser ministro, para a alegria e um pouco mais de tranquilidade do presidente interino Temer. Ele deixa de ser ministro, mas é preciso que a sociedade não esqueça, e os meios de comunicação não têm dito isso. É preciso não se esqueça que o ministro pega em flagrante, dizendo que o novo governo ia acalmar, ia estagnar, ia segurar o processo do Lava Jato. Esse novo ministro continua sendo o quê? Presidente nacional do PMDB. Isso ele não pôde renunciar. Ele continua sendo presidente nacional do PMDB, em substituição ao atual presidente interino, Michel Temer. Então, senhores, esse é um quadro nacional que nós não podíamos deixar de tocar pela gravidade da situação, pela completa, se o pessoal aqui da comissão da CPI das Olimpíadas teve insegurança jurídica emergencial no plenário, insegurança jurídica emergencial, que acabou, o Tribunal de Justiça acabou prescrevendo um belíssimo remédio, que foi uma liminar para que a Justiça mandou que a CPI fosse reiniciada. É um remédio bom para a insegurança jurídica. Se tinha insegurança jurídica na CPI do Rio, imagina a insegurança jurídica dos componentes do novo governo Temer, seu Eliseu Padilha, seu Gedel Vieira Lima e de outros que estão aí naquela lista importante, que tanto mal já fizeram ao país, mas que continuam escondidos, esperando se livrarem da hora deles, que vai chegar sem dúvida alguma. E eu já estou vendo que o meu tempo está encerrando. Eu queria lembrar o seguinte: é este PMDB nacional que está governando o Rio de Janeiro há 16 anos. Não podemos esquecer que governo Garotinho, que governo Rosinha foram do PMDB também. Cabral, Pezão, Dornelles. Estão vindo há 16 anos, juntamente, associados na capital a Eduardo Paes. A dupla Cabral e Eduardo Paes passou em determinados momentos a serem denominados no Somos um Rio como os anos dourados do Rio de Janeiro, que parece que já não são mais dourados como eram. E é exatamente a administração com a marca, a administração com o logotipo do PMDB de Romero Jucá. É esta administração que vem colocando o Rio de Janeiro naquilo que o jornal americano New York Times publicou nos últimos dias, mostrando que que o PMDB está destruindo o Rio de Janeiro. E não tenho dúvida disso. Se nós pensarmos na política de segurança, o que está acontecendo? Até o ex-homem forte do governo do Rio, o ex-ídolo, que entrava em qualquer restaurante, todos levantavam para aplaudir, o secretário Beltrame, hoje já está com a toalha lançada. Ele já jogou a toalha, está só com a ponta dos dedos, e a toalha ele vai largá-la rapidamente pelas entrevistas que ele tem dado. Por quê? Ele mesmo reconhece, não há segurança mais na cidade, ele não tem condições de continuar o seu trajeto, o seu trabalho, ou aquilo que ele pensou em fazer, porque o governo não lhe dá condições. Mas isso é a segurança pública, que vai mal. Os índices de insegurança, os índices de criminalidade estão aumentando na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Mas essa é a segurança. Vamos para a educação. A educação é isso aí. Apesar do prefeito Eduardo Paes descobrir que as escolas, com um período maior da criança dentro das escolas, é muito importante, ele só descobriu isso no último ano, no ano da eleição. Antes ele não descobriu. Apesar de ter apelado para botar a logomarca, ele não botou. Eu queria ver se ele, em vez de fábrica de escolas Leonel Brizola, o prefeito Eduardo Paes devia botar fábrica de escolas Romero Jucá.
Seria uma brilhante homenagem ao presidente do PMDB. Fábrica de Escolas Romero Jucá. E botar uma linda placa e trazer o presidente do PMDB para inaugurar aqui a Fábrica de Escolas Romero Jucá. A escola, na educação, nós estamos vendo o que está acontecendo. A opção, o desespero dos profissionais de educação, dos alunos, a ocupação das escolas, com todas as dificuldades, com todos os problemas que traz a suspensão das aulas, mas nós estamos vendo hoje que a sociedade não aceita mais ser enganada. E temos um novo secretário de Educação que foi primoroso no seu primeiro dia. Ele, o professor Luparelli, que está presidindo aqui a sessão, ele gostaria muito, viu, professor Luparelli? O senhor gostaria muito de ter como aluno, eu sei que o senhor não era professor de português, não é professor de português, mas se o fosse, teríamos a importância de ter um aluno como o novo secretário de Educação, que eu acho que aí, se o senhor falasse para ele, o senhor está me ouvindo, ele ia dizer, professor, eu ouvo o senhor, mas parece que ele ouve, mas não vai ouvir mais. Na educação temos isso, mas a educação, não fomos bem, o governo PMDB não foi bem, nem na segurança nem na educação. Vamos para a saúde. Na saúde, uma catástrofe. Conseguiram destruir completamente o sistema de saúde do Rio de Janeiro. Indo na onda do governo municipal, resolveram privatizar totalmente a saúde do Estado, terceirizando através de organizações sociais. E o que o próprio presidente do partido no Rio, deputado Jorge Pisciani, disse? É impossível manter as OS, elas são muito caras, nós não podemos manter isso. Primeiro corte feito. E aí é a linguagem do empresário. Pegaram os contratos com as OS, contratos feitos em instituições sem fins lucrativos, entre aspas, e cortaram, sem discussão, 30% do valor dos contratos. E, surpreendentemente, nenhum empresário foi capaz de abrir a boca para dizer, estão tirando o meu lucro. Não. Absorveram, para não usar o termo correto, entubaram exatamente aquilo que o governo mandou, cortar 30%. O que era esses 30% nos contratos de OS com o Estado? Ou era gordura, falha no contrato, ou era roubo. Desvio de recursos, não tenha dúvida. Desvio de recursos que a Prefeitura já tem boa experiência aqui de assistir no Rio de Janeiro, que aconteceu com a Biotec no Hospital Pedro II, aconteceu com a SAIS no Hospital Maternidade Maria Amélia. Ou seja, também na saúde é uma catástrofe. Basta ver o que a Organização Mundial de Saúde recomenda aos turistas brasileiros. E eles não sabem o índice de incidência da tuberculose nas comunidades carentes do Rio. Enquanto na cidade chega, na capital, a 75 casos por 1.000 habitantes, nas comunidades carentes chega a 300 casos de tuberculose por 1.000 habitantes. E lá, na comunidade carcerária do Rio de Janeiro, ultrapassa 1.200 casos. Ou seja, a saúde do Rio de Janeiro, temos vários, apesar da imensa propaganda, nós temos hoje hospitais dentro da cidade superlotados, nós temos hoje a demora grande nos exames, consultas e cirurgias. Nós sabemos hoje que uma pessoa, para marcar uma consulta especializada, vinda da rede básica, das belíssimas clínicas da família, leva 3, 4 meses. Ou seja, o Rio de Janeiro, depois de 16 anos de administração do PMDB, é uma catástrofe. Lamentavelmente, deixaram um legado para as Olimpíadas que tem o nome e a logomarca do PMDB. Evidentemente, provavelmente, para encerrar com chave de ouro, o presidente nacional do PMDB foi visto no último dia, homenageando a todas as sessões do PMDB do Brasil, dizendo, assim se faz um governo austero, assim se comporta um ministro de um novo governo brasileiro. Lamentavelmente, é triste a gente entender que o país está assim, que o nosso estado está assim, o nosso município apresenta esses dados e esses quadros. Vamos torcer para que dias melhores venham e vamos esperar que essa casa perca a insegurança jurídica e vamos reiniciar a CPI da casa, CPI das Olimpíadas, porque nós não queremos mais ver, vamos pedir inclusive aqui a Comissão de Saúde que a gente faça uma profunda discussão, acho que é um tema interessante para se botar aqui num debate público, a insegurança jurídica como o fumo faz mal à saúde. Obrigado. O próximo orador inscrito
é o senhor vereador Edson Zanata, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador professor Célio Luparelli, senhores vereadores presentes, senhoras e senhores. Presidente, eu retorno a essa tribuna pela terceira vez para tratar de um mesmo assunto que, lamentavelmente, eu convoquei alguns moradores de uma comunidade e me dirigi à presença do nosso digníssimo doutor José Henrique Pinto, presidente da Companhia Municipal de Energia e Iluminação Pública, a nossa Rio Luz, para pormenorizar o mesmo o temor de uma comunidade que há 4 anos paga nas suas respectivas contas de energia elétrica da Light a iluminação pública que inexiste em nenhum dos postes afixado nas 4 ruas que compõem a comunidade tem uma única luminária instalada. Pois bem, senhor presidente, na última quinta-feira, uma residência foi objeto de um roubo, o que vulgarmente a gente chama de assalto à mão armada, onde os meliantes, os delinquentes, os bandidos, por terem acesso fácil de entrada nessa comunidade, invadiram uma residência e mantiveram a família sob ameaças de arma de fogo, enquanto subtraíam a res furtiva. Diversos bens foram subtraídos de dentro de uma residência com a família sob ameaça de arma de fogo. É lamentável, senhor presidente, porque nós não podemos ficar aguardando entraves burocráticos para solucionar um problema que é um direito dos moradores, já que há 4 anos, nesse longo lapso temporal, todos os moradores pagam em suas respectivas contas de energia elétrica a iluminação pública. Eu estive com o nosso nobre presidente da Rio Luz, José Henrique Pinto, a quem nesse momento eu suplico, se for o caso, até em sentido de benevolência da parte do mesmo, porque eu sei que ele já convocou a empresa responsável pelo loteamento, que tinha responsabilidade legal de implantar a iluminação, então logo a Light implantou a posteação com a rede elétrica. Entretanto, senhor presidente, a empresa, mesmo notificada, até a presente data não implantou. E nesse lapso temporal de 4 anos, os moradores, num determinado momento, afixaram projetores em alguns postes, mas foram removidos pela Light, porque não atendia o padrão oficial de iluminação daquele logradouro público. E é triste. A empresa é convocada, é notificada para cumprir uma formalidade de praxe e não dá a mínima. E aí, eu não posso retornar à presença do presidente da Rio Luz para reiterá-lo novamente, levando moradores para que sejam testemunha ocular, testemunhas presenciais de uma circunstância que os moradores ouviram. O nobre presidente da Rio Luz manifestou que o pedido para essa iluminação, além deste signatário que ora pronuncia aqui essa fala, outros 3 vereadores já pediram essa iluminação para o mesmo local. Então, poxa, somos 4, será que vai ter que vir mais 1, 5, 6? O futuro candidato a prefeito dessa cidade se comprometer com aquela comunidade para implantar a iluminação? 4 ruas, senhor presidente, onde até o mês passado
era local de desova de corpos esquartejados ou queimados, já que o local é ermo, já que o local é um breu, já que o local é uma escuridão. Um loteamento com casas boas, senhor presidente. Ninguém é invasor, não. Todos adquiriram aquele imóvel de forma lícita e hoje estão enfrentando esse descaso, onde uma empresa que vendeu os respectivos imóveis não executou o seu trabalho plenamente. E por outro lado, senhor presidente, os moradores pagam injustamente uma iluminação que não existe. E aí? Será que cada morador vai ter que colocar do seu poste interno uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada qualquer para iluminar as ruas, para evitar que esses meliantes, esses elementos, invadam a comunidade, invadam o bairro? Porque na última quinta-feira uma família ficou à mercê de elementos no interior de uma residência, com a facilidade como se locomovem de um bairro para o outro, atravessando o West Garden. Esse bairro West Garden, que fica no interior do Jardim Letícia, entre a BR-465, a Rio São Paulo, e a estrada Guandu-Sapê. Duas vias de grande mobilidade, de fluxo viário, grande mobilidade, inclusive para se locomover para outros municípios limítrofes ao Rio de Janeiro, como é Seropédica, Itaguaí e Nova Iguaçu. Então, eu não poderia deixar de apelar ao nosso digníssimo presidente da Companhia Municipal de Energia e Iluminação do Rio de Janeiro, a Rio Luz, e veja com carinho se não tem como implantar essa iluminação e depois executar essa empresa numa cobrança justa e devida por não ter implantado a iluminação pública numa comunidade onde todos os moradores têm direitos, assim como consequentemente têm seus deveres. E reciprocamente o poder público tem o dever legal de implantar essa iluminação, já que todos os moradores pagam em suas respectivas contas de energia elétrica uma iluminação que não existe. Então essa é a terceira vez, senhor presidente. Num primeiro momento eu vim aqui manifestar ao senhor presidente da Rio Luz que eu estava encaminhando um expediente via e-mail e protocolizando. No segundo momento, quando eu estive com o mesmo, que atendeu prontamente, não só este signatário, como também dois moradores que comigo representavam a comunidade, mas que é o pleito de outros 3 colegas desta casa. Então somos 4 parlamentares que estamos requerendo, reiterando uma iluminação que é justa, porque também contribui para a segurança, que foi inclusive a fala de Vossa Excelência, quando os meliantes chegam ao ponto de, através de um furto qualificado por arrombamento, adentrar num órgão público para roubar mobiliários, equipamentos. Quer dizer, no passado, não roubavam nada nas escolas, porque nas escolas, senhor presidente, só tinha o mobiliário mesmo, aquelas cadeiras e carteiras, e muito mal a merenda. Hoje as escolas têm computador, têm ar-condicionado, têm televisores, então passa a ser, né, um objeto de atenção desses elementos, né, que adentram no estabelecimento, a escola, que é o estabelecimento local responsável pela formação do caráter do ser humano, das pessoas. E no entanto hoje é igreja, cemitério, é escola. As nossas residências hoje têm que estar com obstáculos físicos. Muitas casas na Zona Oeste tem grade, senhor presidente, tem comerciantes que botam grade como se fosse no interior de uma penitenciária, de uma cadeia pública, de um estabelecimento prisional, para resguardar a si próprio, porque o cidadão não tem mais segurança. Então, senhor presidente da Rio Luz, nosso digníssimo José Henrique Pinto, olhe por essa comunidade,
porque foi agora, na última quinta-feira, objeto de um roubo, né, onde a família permaneceu sob a presença de armas, né, e teve seus bens subtraídos. Amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assessores, imprensa, aliás, como dizia o nosso companheiro que está na Alerj, imprensa, senhoras e senhores funcionários da casa, telespectadores da TV Câmara, eu assumo hoje esta tribuna para tratar de um assunto cuja importância é indiscutível. Um tema que dialoga diretamente com a realidade das áreas mais carentes da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, e que também está relacionado profundamente com as condições de profilaxia e a preservação do meio ambiente. Assunto o qual já abordei reiteradas vezes, mas que infelizmente continua sendo colocado de lado em muitas gestões, como se não houvesse importância alguma. Estou falando, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, do saneamento básico. Assunto o qual já venho abordando constantemente em meus discursos. Uma temática sobre a qual nós, como representante do povo do Rio de Janeiro, não podemos nos omitir. Ontem, no jornal O Globo, saiu uma matéria cuja manchete era: crise e incerteza no PAC ameaçam 14.300 obras pelo Brasil. A reportagem tratava com maestria sobre os reflexos negativos desta crise econômica e orçamentária pelo qual estamos passando. Esses 13 anos de administração do governo federal demonstram o grave prejuízo o qual foi legado ao nosso país. O que mais espanta é o desprezo com os investimentos em saneamento básico. Em outra ocasião, o mesmo jornal veiculou que a ONG Trata Brasil realizou um estudo e constatou que o Rio de Janeiro está na 11ª posição entre as capitais com melhores investimentos e acessos à água potável e ao esgoto tratado. Dentro do estado, a capital está em 5º lugar. Muita gente pensa que o saneamento básico se resume ao tratamento de esgoto e não é bem assim. Segundo a Lei 11.445 de 2007, define-se o saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de água pluviais. Eu acho que é importante nós ressaltarmos essa definição constante na lei, porque muita gente tem a ideia que o saneamento básico diz respeito somente ao esgotamento sanitário, quiçá a questão da água potável, quiçá. Mas isso também não é do conhecimento de muitas pessoas. Esquecem-se que a limpeza urbana faz parte do esgotamento, do saneamento básico, a drenagem urbana
idem. Manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais, idem. Onde eu quero chegar é que não é por acaso que quando se fala no gasto em economia que nós temos quando fazemos o investimento no esgotamento, no saneamento básico, isso se reflete diretamente na saúde. E eu, como médico, como sanitarista, não posso deixar de dizer o quanto é importante a questão do saneamento e fazer esse link com a saúde. Nós não podemos deixar de fazer esse registro desde sempre, como, aliás, não, eu vou retirar, em discursos anteriores. Não é a primeira vez que eu falo, e nem eu passei a falar sobre saúde e educação quando aproxima-se a eleição. Nós temos aqui abordado, não só o vereador Eduardo Moura, mas outros vereadores da casa, abordado essa questão que é fundamental, A questão da saúde, a questão da educação, e ontem eu dava uma entrevista para a TV Câmara e eu abordei justamente esse assunto. O quanto nós devemos ter sempre essa preocupação, não só no período pré-eleitoral, mas desde o primeiro dia após eleição. E foi isso que nós fizemos aqui, tanto o vereador Eduardo Moura, como outros vereadores, como eu já disse hoje, e que eu fico feliz quando eu vejo um companheiro defender essa questão da educação. E como a gente vê a abrangência do que é saneamento básico, né? Com toda certeza, né, nós temos uma das principais linhas divisórias entre uma sociedade desenvolvida, cuja população possui qualidade de vida, e uma subdesenvolvida. Por que será que não fazem mais pelo saneamento básico? Por que será? O que as senhoras e os senhores que nos assistem através da TV Câmara, as pessoas que nos ouvem em seus gabinetes, os vereadores que nos ouvem em seus gabinetes, as pessoas que estão aqui no plenário, sabem qual é a razão? Claro que sabem. Claro que sabem. Quando você faz a pavimentação de uma rua, saem em todos os meios de comunicação. Quando você coloca alguns leitos no hospital, embora eu acho isso meritório, nós estamos inclusive com um déficit de leitos, tanto aqui no Rio de Janeiro como no Brasil. E depois a pessoa estranha que os hospitais estão superlotados, mas porque houve uma redução acentuada do número de leitos nos hospitais. Mas, voltando à questão do saneamento, não aparece os tubos embaixo da terra, não aparece quando esse trabalho é efetuado, mesmo quando bem efetuado. Se fosse ali na beira da estrada e o tubo fizesse tivesse uma iluminação, etc., eu acho que seria diferente. Os serviços de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos levam à melhoria da qualidade de vida das pessoas, sobretudo na saúde infantil, com redução da mortalidade infantil e de doenças relacionadas à contaminação da água e melhorias na educação, na expansão do turismo, na valorização
dos imóveis, na renda do trabalhador, na despoluição dos rios e preservação dos recursos hídricos, etc. Vamos lembrar também que estamos vivendo uma epidemia de dengue e zika, que possui o Aedes aegypti como vetor, um inseto que se favorece dos ambientes sem saneamento básico para se reproduzir. Afinal de contas, num país onde 51,4% da população não tem acesso à coleta de esgoto e que 61% de todo o esgoto coletado não é tratado, ou seja, é despejado in natura nos rios e mares, não há como fazer-se vista grossa ao enorme equívoco das atuais políticas públicas e gestões públicas relacionadas ao saneamento básico. Muito mais, senhor presidente, eu teria a dizer sobre o assunto, mas o meu tempo extinguiu-se. E como sanitarista, repito, e vereador, sinto-me no pleno direito de cobrar e também de propor políticas públicas de saneamento que sejam eficazes e efetivas, além de eficientes. Nós não podemos continuar vendo crianças tendo gastroenterite por causa de Escherichia coli. Nós não podemos continuar vendo crianças tendo hepatite A. Nós não podemos continuar vendo crianças tendo problemas ligados à veiculação hídrica, ao não olhar dentro das políticas públicas ligadas ao lixo. Então, o que nos resta? Senhor presidente, vereador Edson Zanata, vamos trabalhar pelo sucesso dessas políticas, e eu sei que Vossa Excelência sempre acompanha essa trajetória. Vamos trabalhar para que a totalidade do povo carioca e fluminense tenha acesso ao saneamento básico. Vamos trabalhar. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, companheiros e companheiras que nos veem, nos escutam aqui via TV Câmara. Ontem, o vazamento de uma conversa entre o senador Romero Jucá e o ex-presidente da Transpetro, empresa subsidiária da Petrobras, e alvo da Lava Jato, o senhor Sérgio Machado, comprovou mais uma vez a tentativa de um grande acordão, envolvendo todos os grandes partidos para bloquear, para obstruir, para impedir as investigações da Lava Jato. Romero Jucá, até ontem, era o homem de confiança do governo Temer. Vejam qual a confiança desse governo. Vejam só, com menos de 2 semanas de governo, já caiu o Zé Dirceu do Michel Temer. As gravações das conversas de Delcídio Amaral, Aloysio Mercadante, Lula e agora Romero Jucá, todas apontam na mesma direção. Tentativas de construir um grande acordão para salvar os corruptos, sem importar para qual time eles joguem. Nisso eles se ajudam, eles se protegem. A turma que defende Dilma e Lula e o PT andam dizendo que a gravação de Jucá comprova a tese do suposto golpe. Pois bem, como a interpretação dos fatos pelos ex-governistas é muito seletiva, a gente sempre precisa mostrar
o que eles omitem. Diz um dos trechos, vejam bem, entre aspas, o Michel Temer forma um governo de união nacional, faz um grande acordo, protege Lula, protege todo mundo, fecha aspas. Vou repetir o que ele disse. Entre aspas, o Michel Temer forma um governo de união nacional, faz um grande acordo, protege o Lula, protege todo mundo, fecha aspas. Não à toa o Henrique Meirelles, que foi do Banco Central indicado por Lula, agora é ministro da Fazenda, que era o que o Lula queria que ele fosse no governo Dilma, ministro da Fazenda, antes do impeachment. A parte na qual o Jucá fala que o acordão também era para proteger Lula, eles fingem que não existe, na cara dura. O que existe não é um golpe, o que existe é um grande acordão para proteger todos, do PT, PSDB, PMDB, PP, Lula, Aécio Neves, Eduardo Cunha, Renan Calheiros. Não à toa, eles disseram lá que o PSDB está para ser comido, não é isso? E vai ser. Eles brigam entre si para ver quem governa, mas na tentativa de jogar a sujeira para baixo do tapete. Estão todos juntos se protegendo. É a Operação Abafa Jato. O Lula, inclusive, anda desaparecido desde que o Temer tomou posse. Dizem por aí que existe um áudio mais cabeludo ainda de uma conversa do mesmo Sérgio Machado com Renan Calheiros e com Sarney, e que envolve também figuras como Jader Barbalho. Todos eles participaram do governo do Lula e da Dilma também, e do Fernando Henrique. E nós queremos escutar, o povo tem o direito de saber qual é o teor dessas gravações. E mais uma vez surge o nome de Aécio Neves, vejam só, conhecido, segundo a Odebrecht, como o mais chato para pedir propina. O Eduardo Paes era um nervosinho, o Aécio Neves o mais chato. E vejam o que diz o Sérgio Machado na conversa com o senador Jucá. Entre aspas, o Aécio não tem condição, a gente sabe disso. Quem que não sabe, quem não conhece o esquema do Aécio, eu que participei da campanha do PSDB, sabe, né? E o Jucá responde, como todo bandido, dentro da máfia, e diz, a gente viveu tudo, já viveram tudo, todo tipo de corrupção e negociata, não basta a exoneração do senhor Jucá, o caminho dele tem que ser o mesmo do Delcídio Amaral, cadeia e cassação, como aliás já pediu a nossa bancada no Congresso Nacional, para ele ir para a Comissão de Ética, mas também pedindo a prisão, porque é na cadeia que é o lugar deste senhor. Aliás, os governos do PT eram especialistas em indicar bandidos para a liderança. Tanto Jucá quanto Delcídio foram líderes dos governos petistas no Senado. E com Michel Temer não é diferente, quando o assunto é se cercar de corrupto por todos os lados. Eu já mostrei aqui que o líder do governo Temer na Câmara dos Deputados é um corrupto. Tem gente que diz por aí, fora Jucá, mas não diz fora Temer, que é esse povo da direita aí que fez toda a mobilização. Será que alguém acredita mesmo que o Temer não sabia? Estes que falam assim, agem com a mesma complacência e seletividade. Tanto é que Temer já disse que mesmo saindo do ministério, o Jucá é um homem perfeito, é, na verdade, um quadro muito grande para o Congresso Nacional, protegendo os seus corruptos. É certo? Eles também têm corrupto de estimação. Ora, vejam, né? Toda essa turma do MBL, da direita, toda essa turma que fala do PT, mas protege o PMDB, o PSDB, que protege Aécio e Michel Temer. O governo Temer tem que cair,
O Brasil não precisa começar do zero pela força do povo nas ruas. Na verdade, o que o Brasil precisa é colocar fora todos. Precisa iniciar este processo para atacar na origem. É fora todos. Já caiu o Eduardo Cunha, agora o Jucá caindo, tiraram a Dilma no impeachment. Fora todos sem seletividade. E sem Dilma também, porque ela fez parte desse processo, deste governo, junto com Temer, junto com Jucá, com todos esses corruptos. Um outro assunto que eu quero abordar aqui, neste momento, são as ocupações de escola, por essa valorosa garotada combativa, que no ano passado ocupou as escolas em São Paulo e impediu que o senhor Alckmin fechasse um número expressivo de escolas. E aqui, essa garotada que está lutando em defesa da educação, que está tomando uma atitude clara contra os corruptos, contra a bandalheira de Cabral, de Pezão, de Dornelles, todos esses no governo de Estado que atacam a saúde, atacam a educação. Eu estive junto aos estudantes do Mendes de Moraes, que resistiram bravamente às tentativas violentas de desocupação, vejam bem, comandadas por um aliado militar do senhor Bolsonaro, lá na Ilha do Governador, insuflando toda uma galera para tentar jogar bombas e pedras, como no dia que nós estivemos lá no Mendes de Moraes. E fui também, na verdade, companheiros, verificar outras escolas. E digo, com certeza, o que acontece. Essa situação, ela repercute internacionalmente. Ora, vejam, o jornal New York Times resumiu muito bem em sua reportagem a situação do estado do Rio de Janeiro, cujos governos já são uma vergonha internacionalmente. Veja o que diz a reportagem, entre aspas, estudantes ocupam escolas protestando contra corte de investimento na educação, enquanto políticos locais que levaram as Olimpíadas à cidade do Rio lutam contra acusações de propina. E é o que nós estamos vendo aqui na tentativa de barrar a CPI contra o Eduardo Paes. Essa é a verdade dos fatos. De um lado, um governo corrupto, o governo das propinas, da mesada, das obras superfaturadas, da lista do Odebrecht, defendendo interesses sujos de um grupo de saqueadores do dinheiro público. Do outro lado, professores e estudantes. Eu mesmo acabei de vir de uma poderosa assembleia dos professores que continuam em greve, já pelo 3º mês, porque justamente o governo do Estado, que não paga aumento a eles desde 2014, diz que não vai pagar até 2019, ora vejam. Essa situação, os estudantes lutaram por democracia nas escolas, cansados de diretores eleitos, baba-ovos do governo, e que agora vão ter que ser eleitos na base, que lutam também por mais verbas, para que as escolas saiam dessa vergonha, sem merenda escolar, com dinheiro da merenda escolar, como em São Paulo, e aqui mesmo, em muitos municípios, desviado. Este é o lado dos estudantes. E é graças às ocupações que vitórias estão sendo obtidas, com eleições diretas, como já falamos. E também para acabar com o fim do SAERJ, que faz uma avaliação para saber qual escola merece mais ou merece menos dinheiro, como se tivesse dinheiro para a educação e a saúde, o que, aliás, agora há pouco, o Henrique Meirelles, na sua declaração, diz que vai ter que cortar dinheiro da saúde e da educação, como fez Dilma Rousseff no ano passado, que cortou dinheiro da saúde e da educação, e agora em pleno processo de impeachment. E é a política que implementa o governo do Temer, através do Henrique Meirelles, a serviço dos banqueiros. Vejam se eles dizem que vão cortar o dinheiro dos banqueiros. Não, aí não pode cortar. São bilhões e bilhões que saem para pagar os banqueiros, aliás, são trilhões. E aí não pode ser afetado. Tem que cortar da saúde, da educação, do saneamento básico, mas para os banqueiros não pode.
E é graças às ocupações que a situação total, na verdade, do descaso com a educação é mostrada a público. Eu mesmo fui num CIEP, lá em Campo Grande, abandonado, aonde, no 3º andar, os sanitários não são utilizados. Os estudantes têm que descer lá para o 1º andar, quando estão jogando bola numa quadra que tem lá. Agora nós entramos no sanitário desocupado. Sabe o que tinha? Uma quantidade enorme de livros que não tinham sido usados, estão lá armazenados. E isso os estudantes que ocupam as escolas estão descobrindo, essa vergonha que acontece nas escolas. Essa situação, companheiros, mostra claramente a necessidade da luta dos professores e das ocupações. E o que nós estamos vindo, na verdade, nesse momento, são as repressões. Nós vimos lá na escola Amaro, aqui, a polícia militar chegou lá com um ônibus, com outro carro da polícia cheio de policiais militares, para quê? Para ameaçar os estudantes lá daquela escola de desocupação, como tinham feito já na madrugada, barbaramente com os estudantes que ocupavam a Secretaria de Educação. É essa a realidade. E, infelizmente, ele não está aqui presente no momento, o vereador Luparelli, que agora há pouco acusou os estudantes, chegou a tratá-los, na verdade, como bandidos. Ora, senhor Luparelli, não se esqueça que o vereador Luparelli, que não está presente aqui, falou agora há pouco, estava presidindo a mesa, ele retirou sua assinatura da CPI para investigar as Olimpíadas. Ao invés de manter, ele seguiu a orientação de Eduardo Paes, que está envolvido até a medula na corrupção, como Cabral, como Pezão, como Jucá, como todos os corruptos desse país. Como vimos ontem também o governador de Minas Gerais do PT, que denunciado por ter recebido 10 milhões em propinas para sua campanha. Essa é a vergonha. Esses sim é que tem que parar na cadeia. Os policiais militares recebendo péssimos salários, eles deveriam voltar às suas armas, não para a juventude, as bombas de gás lacrimogênio, gás de pimenta, para jogar no olho do Cabral, no olho do Pezão, no olho do Dornelles. Esses sim é que merecem repressão, porque a polícia militar deveria se organizar para lutar por melhores salários, porque recebem péssimos salários e enfrentam, na verdade, quem? Os estudantes. É lamentável, vou encerrar aqui, para dizer ao vereador Luparelli que graças a essas ocupações que a educação está sendo defendida, na molecada linda, de 14, 15, 16 anos, que estão lá lutando, ocupando escolas. E agora no Rio Grande do Sul, para ele saber, tem 200 escolas ocupadas, porque a luta não é apenas no estado do Rio de Janeiro, ela é nacional, em defesa de uma educação de qualidade, de uma educação gratuita, de qualidade, para não acontecer como lá no CIEP de Campo Grande, aonde tem lá laboratório física e química, onde não tem nada lá dentro, a biblioteca abandonada, os livros jogados no sanitário, e é isso que os estudantes estão demonstrando nas suas ocupações. E é por isso que nós queremos colocar aqui, que essa CPI que está sendo instalada aqui para as Olimpíadas, elas têm que ir à última consequência, porque com certeza as corrupções do Eduardo Paes vão vir à tona nessa Olimpíada, como a do Pezão, como a do Cabral, que pegou dinheiro dessas empreiteiras para eleger o seu filho, que agora está sendo cotado para o governo Temer. O Cabral deveria estar na cadeia. Esse é o lugar dele. E eu tenho certeza que ele vai dividir quarto ou cela com Eduardo Cunha, onde eles são cúmplices na corrupção desse Estado há muito tempo. E vão dividir cela também com Jucá, com outros corruptos também do PT. Essa é a verdade, que nós não podemos esquecer, porque o que a estudantada quer, na verdade, é
que esses corruptos vão parar na cadeia. Os professores precisam de melhores salários, os professores precisam de dignidade na sua profissão. Isso sim, e esses estudantes estão sendo fundamentais. Hoje mesmo na Assembleia, estão lá os estudantes coletando moeda a moeda, sabe para quê? Para eles comprarem alimentação lá na escola que estão ocupada. E uma dessas escolas, do interior aí, o prefeito mandou cortar a luz e a água da escola. E a carne que ele tinha coletado com muita dificuldade, os perecíveis todos estragaram. Por isso, a nossa homenagem a esses estudantes que têm coragem de lutar desde a juventude, para que lá mais à frente tenham a dignidade de ver uma educação pública de qualidade e não essa vergonha que está aí. Uma educação e saúde de qualidade e não essa vergonha nacional que nós vemos hoje. E é por isso que nós queremos que todos esses corruptos vá parar na cadeia. O Eduardo Cunha tem que ir para Bangu, tirar uma série de presos que estão lá penando há muito tempo, que não tem grandes advogados, para darem a cela para o Cabral e para o Pezão e para o Eduardo Cunha e outros que estiverem comprometidos com a corrupção. O Eduardo Paz não vai escapar dessa. Vocês podem querer fazer de tudo com a CPI aqui para investigar a grana da Olimpíada, mas vai pegar com ele, porque se ele pensa que vão conseguir corromper Supremo Tribunal, como o Jucá colocou, se vão conseguir corromper juízes federais, estão redondamente enganados. Porque a luta dos trabalhadores, sabe qual é? É nós prepararmos uma poderosa greve geral nesse país, como fizeram os trabalhadores e a juventude na Espanha, para barrar os planos econômicos que hoje o senhor Michel Temer, com aquela cara cínica dele, foi apresentar, cara de mordomo de filme de terror. Na verdade, mostrar claramente que esse senhor Temer também tem que ser investigado, e nós esperamos que ele frequente uma boa cadeia lá em São Paulo, porque um dia ele vai ter que parar na cadeia também, junto com todos os bandidos, com todos os corruptos, e a estudantada merece o nosso total apoio. Parabéns, estudantes, parabéns, professores que estão lutando por uma educação digna e de qualidade. Muito obrigado. Não havendo orador inscrito, a palavra se encontra franqueada. Com a palavra o vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Queria colocar essa situação aqui, porque nós estamos vivenciando, pela primeira vez na história desse país, empreiteiros na cadeia. Espero que eles continuem lá, o dono da Odebrecht. Outros também que estão lá, tá certo? E tem gente que reclama porque tem empreiteiro na cadeia. Cadê o MBL que estava ali todo lutando contra a corrupção? Está calado, porque estão comprometidos, porque a população não aguenta mais. Os trabalhadores não aguentam mais pagar o preço dessa situação. E ora vejam, o que um dos planos do senhor Michel Temer, sabe qual é? A reforma da Previdência. Não porque tem que ser equiparado ao problema na Europa, que também os trabalhadores se aposentam com uma idade maior. O que eles não colocam é que na Europa as pessoas começam a trabalhar com uma idade muito maior. Não é como no Brasil, onde a maioria começa a trabalhar com 14, 15, 16 anos, sem ter desconto na Previdência. E muitos desses senhores que trabalharam 40 anos não têm tempo suficiente contabilizado. Aí vai lá o Michel Temer. Olha, senhores, eu abri mão de 2 aposentadorias de parlamentar. Eu fui 8 anos deputado estadual pelo Pará. E a partir de fevereiro de 99,
quando eu assumi a Câmara dos Deputados, eu podia receber aposentadoria pela Assembleia Legislativa do meu Estado. Me recusei, porque eu acho isso um abuso. As pessoas se aposentarem, né? Eles falam e falam, mas governadores podem se aposentar com 4 anos com salário integral. Dos parlamentares, como se eu fosse receber aquilo ali, né? É corrigido de acordo com o aumento do salário dos deputados. Não é como a aposentadoria de cada cidadão comum. Quantos deles se aposentaram com 10 salários mínimos, hoje recebem menos que 5? Porque eles desvincularam o aumento das aposentadorias do salário mínimo. São várias reformas, não é certo? Eu mesmo fui expulso junto com a Luiz Helena, Luciana e João Fonte, nós 4. Fomos expulsos do PT em 2003, porque nós votamos contra a reforma da Previdência, que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva desceu com 27 governadores, todo pomposo. Sabem para quê? Para descer a rampa do Palácio do Planalto, para levar o projeto da reforma da Previdência, aonde nós nos embatemos. E sabe qual era o projeto? Para que os aposentados, mesmo já pagando a vida inteira, continuem pagando a Previdência. Esse foi o projeto aprovado no primeiro ano do governo Lula, que culminou com a nossa expulsão. E em 2005, quando estourou o escândalo do Mensalão, quem foi que o Lula colocou como ministro da Previdência? Romero Jucá. Esse bandido aí. Bandido. Aliás, Romero Jucá já foi líder do governo, participou como cargo de confiança do governo Sarney, do Collor, foi liderança do governo de Fernando Henrique, do todo pomposo Fernando Henrique, que pagava a amante com dinheiro desviado dessas empresas que estão no aeroporto. Ele, todo pomposo ali, todo galante, é corrupção também. Pois bem, o Jucá foi líder do governo Fernando Henrique, foi líder do governo Lula e foi líder do governo da Dilma Rousseff. Esse senhor vem participando do poder há muito tempo e agora querem novamente para uma nova reforma da Previdência, porque o fator previdenciário que o Fernando Henrique instituiu, que foi uma outra fase da reforma da Previdência, o Lula não acabou. E era uma coisa que nós sempre combatíamos, o fator previdenciário, porque o trabalhador pode trabalhar 40 anos, mas se ele não atingir uma idade limite, ele perde na sua aposentadoria. E o governo Lula não movimentou a sua base para derrotar. A Dilma também teve oportunidade e não o fez. É essa situação. E a mesma reforma da Previdência que o Temer está aí a apresentar, é a mesma reforma que a Dilma estava se preparando para apresentar. É a mesma. Que ela não teve condições, pelo momento político que estava vivenciando. É a verdade dos fatos. E isso não tem como esconder. Não adianta jogar para baixo do tapete. Não adianta os companheiros do PT fazerem onda agora aqui, quando o vice do Eduardo Paes é do PT. As milhares de famílias que foram desalojadas, como lá na Vila Autódromo, em outros cantos como aqui, na frente dessa cidade linda, foi o governo do Eduardo Paes e o seu vice do PT. A Jandira Fegali, toda pomposa, toda comunista, ela, na verdade, participou como secretária do governo do Eduardo Paes. E tem foto dela toda sorridente junto a quem? A Cabral Eduardo Paes durante sua campanha. A Benedita do PT foi secretária do Sérgio Cabral. Não adianta jogar para baixo do tapete. E é por isso que estão acontecendo todos esses fatos. Mas qual é a política do mordomo de filme de terror, o senhor Michel Temer? É atacar mais ainda a classe trabalhadora. É cortar verba da educação, é cortar verba da saúde. Só no ano passado, no último ano do governo da Dilma, foi pago 1,359
bilhões de reais de juros e amortização da dívida. Não é certo? O que dá 3 bilhões 668 milhões ao dia. Esses banqueiros, sim, é que tem que ser cortado esse dinheiro. Tem que ser, na verdade, feita uma auditoria, o que, aliás, a Dilma vetou, um projeto apresentado pelo PSOL, que foi aprovado e a Dilma vetou. Fazer a auditoria da dívida, para mostrar que tudo isso que os banqueiros dizem que o país deve, porque o país já deve quase 4 trilhões, mesmo pagando 1 trilhão e 350 no último ano. O Lula só deu prosseguimento às políticas que o Fernando Henrique vinha implementando. E agora eles querem atacar os Correios. Basta ver que o ataque ao Correio, que querem privatizar o Correio. Mas aqui em Benfica, queremos denunciar aqui, que tem trabalhadores sendo perseguidos pelos seus chefes. Sabe por quê? Porque eles trabalham bem. Eles querem que os trabalhadores, na verdade, façam o seu joguinho ali por baixo e que os trabalhadores do Correio não aceitam. Mas qual é a política do Temer? Privatizar o Correio. O pré-sal, que foi também outra política entre Temer e Dilma, para cortar da Petrobras, que já veio sendo duramente cortada com todo esse processo de corrupção, para beneficiar o senhor Lula, para beneficiar o Sérgio Cabral, o Pezão, o Eduardo Paes, todos esses senhores, o Jader Barbalho, o Sarney, o Renan Calheiros. Olha, vai ter que construir um presídio, deviam ter uma proposta, construir um presídio para os corruptos. Olha que ia ter muita cela, porque só na votação desse impeachment tem 200 e poucos deputados que estão envolvidos em processo de corrupção. Eu mesmo apresentei um projeto quando era deputado federal, primeiro ano, meu mandato, governo Fernando Henrique Cardoso, para transformar o crime de corrupção em crime hediondo. Porque não tem crime mais bárbaro do que a corrupção. Que tem crimes bárbaros, não é certo? Às vezes uma pessoa mata barbaramente uma outra, é considerado crime hediondo pela lei. Mas a corrupção de quem rouba dinheiro da saúde, que mata em quantidade, é considerado crime leve. E cumpre 2, 3 anos, aí já pode colocar uma coleira no pé, para fazer prisão domiciliar, mas mesmo dentro da prisão domiciliar, como o Zé Dirceu, ele continuava, na verdade, recebendo dinheiro não mais do mensalão, mas do Lava Jato. E como ele também, o André Vargas, aquele que levantou o punho, quando estava lá o presidente, que estava lá o ministro Barbosa, vocês lembram? Ele foi na Câmara dos Deputados, aí está lá o André Vargas levantando o punho, está na cadeia. Sabe por quê? Porque ele emprestava o jatinho do doleiro para poder viajar de férias com a sua família. E isso, senhores, é que nós temos que perceber. Por isso nós estamos aqui denunciando todos esses fatos, não pararemos de denunciá-los, seja qual for o corrupto. E o projeto que eu apresentei, que dava 30 anos de cadeia para corruptos, não passou da Comissão de Justiça. Eles arquivaram já na Comissão de Justiça, o que é até, de certa forma, coerente, porque bandido não vai votar contra si. Porque se soubesse, se aquele projeto tivesse sido aprovado naquela época, com certeza já tinha evitado muita corrupção nesse país. E nós esperamos que mais e mais corruptos parem na cadeia, porque só assim pode-se diminuir acentuadamente a corrupção no país. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Leonel Brizola, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Bom, se aqueles que relutavam ou até mesmo
fazer um contraponto, né, que não é golpe, do que está acontecendo no nosso país, nacionalmente, ficou escancarado ontem. Escancarado. Como o presidente nacional do PMDB, gravado numa conversa com alguém que está, inclusive, comprovadamente, em desvio de dinheiro da Petrobras, fica claro ali, um golpe de Estado para derrubar um presidente, no caso uma presidenta eleita pelo voto direto. Não é? A frase era, né, para mudar o governo, estancar essa sangria, para salvar a classe política, por Michel, por Cunha, né, para não sermos comidos numa bandeja, por um boi de piranha que nos permita chegar a outra margem. Isso aqui, na verdade, quem escreveu até foi o Marcelo Freixo, num artigo hoje, belíssimo, na Folha de São Paulo. Mas essas eram as desculpas, ficou claro. Vocês já imaginaram se esse áudio acontece antes do processo de impeachment daquela sessão vergonhosa da Câmara? O que aconteceria? Aconteceria o que está acontecendo no país hoje? Nós estamos virando piada internacionalmente. O New York Times foi claro. Um sindicato de ladrões derrubou uma presidente que não tem uma sequer anotação criminal. E está lá. Todos eles indiciados. Seus líderes no Congresso, no caso, respondem até a homicídio. Como é que a gente consegue explicar para um estrangeiro, para um órgão estrangeiro que está vendo o Brasil agora? Eu não consigo explicar. Que o José Serra fica naquela lorota dele, e nós sabemos que é um golpista, foi desmascarado. Mas como é que eu vou explicar para um país lá fora que eu tirei uma presidente, a primeira mulher, e nós, que do PSOL temos todas as prerrogativas e a legitimidade, porque sempre fomos críticos ao governo do PT e da gestão da Dilma e do Lula. Brizola lá atrás já anunciava, quando o Lula botou o Meirelles, antes mesmo da criação do PSOL, Babá, Brizola já disse que lá era a raposa para tomar conta do galinheiro e dali rompeu. E a crítica foi se dada. Enfim, Brizola morreu, se alvoroçou no partido do Brizola lá uns oportunistas, né? E fizeram o tomar lá da cá, como que é a prática na política. E como é que a gente explica para a imprensa internacional que eu retirei uma mulher eleita pelo voto direto do povo? Eu não estou entrando no mérito da administração, mas como é que eu vou dizer à comunidade internacional que eu tirei uma pessoa que foi eleita pelo povo e coloquei uma pessoa que foi condenada pela justiça eleitoral como ficha suja? O presidente interino, eu falo interino porque educadamente, porque é um golpista ilegítimo. Como é que eu explico que quem está governando e mandando no Brasil é uma pessoa que é ficha suja, que não pode se candidatar a nada, e que todos os seus ministros brancos, milionários, com patrimônio acima de 200 milhões de reais, e com muita terra, latifundiário, brancos, milionários, latifundiários, coronéis da terra. E como é que vamos explicar
retirei uma presidente eleita pelo povo e coloquei esse sindicato de ladrões sem voto. E como é que explico mais ainda para a população? Porque não foi esse projeto que o PMDB está instalando no governo nacional que o povo escolheu. Não foi vender a Petrobras. Pelo contrário, esse projeto da venda da Petrobras foi derrotado na urna 4 vezes. 4 vezes. A reforma da CLT. Agora, o trabalhador vai comer com uma mão e trabalhar com a outra, Antônio Sá. O trabalhador vai ter que comer com uma mão e trabalhar com a outra. É o que está dito. Vai ser assim. Você vai ter que trabalhar com uma mão e a outra você vai comer. E se o patrão não puder pagar o 13º e disser para você, vou parcelar em 15 vezes, você vai ter que aceitar. O direito à mulher, a amamentação, você vai ter até o direito, mas você não vai receber o salário. E o que adianta? É verdade. É o que está proposto. A ponte para o futuro, essa é a proposta. Todos os direitos adquiridos vão perder. É essa o que está colocado. Leiam a ponte para o futuro. Eu sei que meu tempo deve estar acabando, é 15h40, eu devo ter mais 5 minutos. Mas por que está escancarado? Será que a gente precisa desenhar para o Supremo entender o que é golpe, Rosa Weber? Precisa desenhar agora? Não está escancarado no áudio? E por que não está preso? O PSOL pediu a prisão. Por muito menos o Delcídio estava preso. Está preso, aliás. Quer dizer, fez uma delação, está em casa. Por que não está preso o seu Jucá? Não existe licença no ministério. Não existe pedir licença em ministério. Ele não teve nem a coragem de pedir demissão, de tão canalha que é. Não teve coragem. Não existe, vou me licenciar do ministério. Não existe. Pediu demissão. Mas não adianta. Já foi feito. O golpe é claro. E aquelas pessoas que foram à rua com a bandeira do Brasil, que estavam indignadas com a situação e com a corrupção, e de fato sim, foram enganadas. Vocês foram enganados. O que está aí é de pior do pior da República Velha. É o atraso do atraso. Então eu digo aqui a todos os companheiros, aqui que estão assistindo pela televisão, ao povo do Rio de Janeiro, olha, vamos ocupar as ruas, vamos ocupar as praças, faça o seu dever de cidadão, de brasileiro, diga não a esse golpe espúrio, e que está comprovado o golpe. Como é que alguém planeja tirar um presidente da República? Isso é crime gravíssimo. Todo o Congresso está sob suspeição. E digo mais, com a denúncia do PSDB, que estão todos eles na bandeja, segundo, para serem comidos, aqui no Rio de Janeiro, a chapa Aezão está sob suspeita. Da onde veio todo esse dinheiro da chapa Aezão? Então, todos aqueles que se elegeram por essa chapa são suspeitos também. São suspeitíssimos. Ali estava dito que conhecia bem o esquema do senhor Aécio Neves. Está bem claro. Então, para concluir, eu volto no tempo que me for, eu termino com Dante, a Divina Comédia,
Você sabe aonde que é o papel dos traidores? Aqueles que traem o povo e conspiram, no caso contra um presidente? Ele, na Divina Comédia, que Dante Alighieri belíssimamente descreve com os 9 círculos, Lúcifer cai do céu e vai abrindo um buraco até o 9º círculo, vai justamente estar no 9º círculo, no Lago Cossito, um lago congelado, que é o que mais queima, mais do que o fogo. E nele, nesse lago, desaguam todos os rios do inferno, que é o sangue dos pecadores, no caso. E lá vai estar, de cabeça para baixo, ao lado de Lúcifer. Esse é o lado dos traidores da pátria. Muito obrigado, senhor. Terminando a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, fica franqueada a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão, esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa o prolongamento da mesa da ciência de proposições recebidas. Requerimento, vereador Carlos Eduardo, requer a mesa diretora na forma regimental, retirado de pauta de ordem semanal, projeto de lei, projeto 1627/2015, autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que cria campanha permanente de conscientização sobre o câncer infantil do município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam essa comissão, aprovado. Requerimento, vereador professor Austin, requerimento 1565/2016, requer a mesa diretora na forma regimental, concessão de conjunto de medalha Pedro Ernesto, a senhora Cláudia Regina Moraes Vasconcelos, médica. Senhores vereadores que aprovam essa comissão, aprovado. Requerimento 1566/2016, vereador professor Austin, requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalha mérito Pedro Ernesto, ao senhor Carlos Alberto Neves da Silva, gerente da Companhia Municipal de Energia e Iluminação do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam essa questão, aprovado. Requerimento 1567/2015, do vereador Renato Moura, requer a mesa diretora da forma regimental, concessão de conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto, ao senhor Ricardo Siqueira Mendes do Reis, oftalmologistas, pelos relevantes serviços prestados à sociedade de saúde. Senhores vereadores que aprovam essa comissão, aprovado. Requerimento 1568/2016, da vereadora Tereza Berger, requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Chiquinha Gonzaga, a senhora Neumara Coelho de Souza Filha. Senhores vereadores que aprovam essa comissão, aprovado. Requerimento 1569/2016, vereador Jimmy Pereira, requer a mesa diretora da forma regimental, a concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto, ao senhor Jorge, presidente do Conselho Federal de Educação Física, CONFEF. Senhores vereadores que aprovam essa comissão, aprovado. Requerimento 1570/2016, vereador Dr. João Ricardo, requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto, delegado de polícia Juliana Emerique de Amorim Coutinho, por relevantes serviços prestados em prol da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Vereadores que aprovam estão aprovados. Requerimento 1571/2016, requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, a Reis Freider. Senhores vereadores que aprovam essa comissão, aprovado. Requerimento do vereador Tiago Carribeiro. Requerimento 1572/2016, vereador Rafael Luiz de Freitas, requer a mesa diretora na forma regimental, concessão da medalha de São Francisco de Assis, terceiro milênio, a Bruno Pérez Teixeira, veterinário, inspetor da Polícia da Delegacia de Proteção do Meio Ambiente, DPMA, Núcleo de Proteção dos Animais, por relevantes serviços prestados a esta causa. Senhores vereadores que aprovam a comissão, aprovado. Requerimento 1573/2016, vereador Rafael Luiz de Freitas, requer a mesa diretora com fluxo de regimento interno das Casas Leis, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao Grupo Folclórico Quadrilha do Sampaio, na pessoa de seu presidente Márcio Perrota, em reconhecimento ao projeto Cultura que Realiza. Senhores vereadores que aprovam essa comissão, aprovado. Requerimento 1577/2016, vereador João Cabral,
concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto, a paróquia Nossa Senhora da Conceição de Bom Sucesso de Auma. Senhores vereadores que aprovam, como estão aprovados. Passem a ordem do dia. Palavra pela ordem, vereador Chiquinho Brazão. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os demais colegas, vereadores. Estou aqui, presidente, justificar a ausência do nobre vereador Paulo Messino, que foi a Brasília a serviço parlamentar, e verificação de voto, de quórum. Está justificada a ausência e a presidência também quer registrar a ausência do presidente Jorge Felipe, está fazendo a bateria de exames, não pôde estar presente no dia de hoje. Esteve solicitado a verificação de quórum pelo vereador Chiquinho. Solicito aos seus vereadores que fiquem em seu assento. Primeiro assento, primeira bancada, 1, 2, 3, 4, senhores vereadores. Segunda bancada, 1, 2, 4, senhores vereadores. Terceira bancada, 1, senhor vereador. Quarta bancada, 2, senhores vereadores. Mais um na mesa. 12 senhores vereadores presentes. Não há quórum para dar continuidade ao dia de hoje. O presidente, antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.